Queria agradecer a Terezinha, a Silvana. A gente já tem uma parceria de uma data já longa data e eu tenho utilizado os florais com bastante sucesso. E eu acredito que a gente tem uma forma de enxergar a astrologia que eu considero fundamental, que é não enxergar a astrologia de uma forma determinista, sabe? Como se aquele mapa fosse um testamento cósmico e a gente fosse prisioneiro da astrologia, prisioneiro dos planetas. Mas o que o mapa traz? Ele traz um a priori, então ele traz uma condição para a gente de pesquisar qual é a nossa semente, qual é a nossa essência e em que solo ela está se desenvolvendo, né? E, através disso, a gente consegue expressar da melhor forma a nossa própria essência, né? Cada momento ele tem uma qualidade, e a astrologia é uma forma da gente entender e de buscar essa qualidade do momento e de que forma que a gente pode expressar essa qualidade. A minha formação ela passa pelas vertentes de Jung e Jungiana, mas ela passa pela astrosofia, que é do Rudolf Steiner. E conta uma historinha, né, que chegam para ele num determinado momento e uma pessoa diz assim: a astrologia é uma ciência exata, porque eu sou igual ao meu mapa, né? Eu já tenho 50 e tantos anos, tenho uma vivência, eu sou igual ao meu mapa. E que ele diz assim: puxa, tu tem 50 anos e tu ainda está igual ao teu mapa? O que tu fez durante esse tempo todo de vida, né? Então, na astrosofia, a gente considera que o que as estrelas, né? O nosso mapa é o presente que as estrelas dão para nós. E a nossa vida é o presente que a gente devolve para as estrelas. Então, baseado nisso, a gente vai começar. E cada momento ele tem uma qualidade, né? Então, a partir de entender essa qualidade, a gente começa a desvincular uma história assim: ai, Saturno passou no meu mapa e fez um estrago, Marte me fez ficar irritada, né? A gente tira dos planetas essa questão de que um planeta fez uma determinada ação sobre mim, né? Mas acontece o seguinte: se eu olhar no relógio e eu olhar que são 3 horas, não foi o relógio que fez virar 3 horas. Mas se eu olhar para ele no momento de 3 horas, eu sei que a qualidade do tempo é 3 horas da tarde. Então eu consigo mapear essa qualidade desse momento através desse olhar do meu relógio. E assim o mapa é uma espécie de um relógio, tudo bom? É uma espécie de um relógio astrológico que tem para a gente a condição de a gente ver esses momentos, esses ciclos, né? Tudo bom? E através da percepção desses momentos, a gente vai trazendo essas qualidades, né? O Jung fala que a gente traz um a priori, ou seja, um campo onde a gente vai se desenvolver. E a gente ter condições, né? Ter a condição de olhar para esse campo com atenção e ver esse campo, além de trazer essa semente potencial inicial com as suas qualidades, com seus desafios, né? A gente ter condições de ver isso aí se desenrolar ao longo da nossa vida, né? Porque astrologia são ciclos em cima de ciclos, são ciclos pessoais. Se a gente pensar assim, o Sol ele fica 30 dias num signo, a Lua fica 2 dias e meio em cada signo, então ela vai fazer um ciclo como se fosse um relógio, e o ascendente de 2 em 2 horas muda. Então a gente tem pequenos ciclos dentro de ciclos, né? Quando a gente nasce com o Sol num signo, a Lua em tal, um ascendente em tal, existe um arranjo que está feito ali no universo, que a nossa alma provavelmente escolheu estar sob esse momento, né? E a gente traz essas qualidades. Então, começando essa história, o que fazer com essas qualidades? De que forma que eu posso estar trabalhando melhor as minhas qualidades? Porque o mapa, a gente acha mapa de gênios com mapa de bandidos, né? Às vezes o mesmo mapa com mesmas características. O que faz cada pessoa ser de um jeito ou de outro? Tem karma, tem destino? Como que é isso, né? Então, a gente tem condições de utilizar melhor, de uma forma melhor, cada potencial de planeta, como se fossem arquétipos, como se fossem temas arquetípicos. Uma coisa que eu percebo também,
na história de dar aula, é como existem mapas, né? A maioria dos mapas trazem temas arquetípicos que a gente vai repetindo e vai ao longo da nossa vida trabalhando, né? Então tem pessoas que vêm trabalhar determinadas questões, aquilo é mais forte no mapa, né? Então a gente vai vendo isso. E nós estamos num momento bem de transformação, porque a gente está num momento de finais de ciclos, de transformação de eras, né? A gente está passando de uma era de peixes para uma era de aquário. Só que não acontece essas passagens, não é assim, deitei na era de peixes e acordei na era de aquário, né? É uma transição gradual. Então, as coisas antigas da última era, elas vêm às vezes no seu limite máximo de intensidade, e as coisas da nova era, ao mesmo tempo, essas sementes da nova era começam, né? Então, coloquei uma frase que eu acho bem interessante, que é: se há algo errado com a sociedade, há algo errado com o indivíduo, e se há algo errado com o indivíduo, então há algo errado comigo. Isso coloca a gente numa situação não de vítima, mas de coparticipação, né, com o que está acontecendo hoje, né? Porque a gente tem mania de projetar lá fora, o mundo está louco, né? Mas o mundo é a expressão de cada um que está vivendo nele, né? Então a gente é coparticipador da realidade que a gente está criando. E isso traz para a gente uma maior responsabilidade com esse momento presente, né? Então, o trabalho ele é sobre si mesmo. Esse trabalho é um trabalho de toda a vida, né? E aí entra os florais, e entra todos os processos terapêuticos, porque o mapa ele consegue mapear para a gente, mas a partir dele, como ferramenta de autoconhecimento, e desse momento a gente pode fazer uma série de trabalhos pessoais, né, usando o próprio mapa, que beneficiam, porque atalham muitas vezes, ajudam a gente a encontrar esse momento, esse caminho, sinalizam, né, esses ciclos. A questão do bem e do mal, das projeções, né, porque quando as eras foram mudando, a gente tinha uma época também de matriarcado, onde entrava a grande mãe, a deusa, né, toda tudo que veio da grande mãe. A gente entrou numa época de patriarcado, né? E o patriarcado tem a ver com o poder masculino, o poder do pai. E aqui eu não estou falando de patriarcado como sexo, como o homem, entende? Estou falando como o princípio masculino ou o princípio yang, que está excessivo no mundo. Ele pode ser exercido tanto por homens quanto por mulheres. Esse princípio patriarcal, sabe, que é uma coisa forte, yang, né, que é o que a gente está vendo hoje no mundo, né? Mas é difícil, porque não vai voltar para um matriarcado, para uma época de volta, né? Então a gente vai passar por uma época que a gente chama de filiarcado, né? Que é a época do pai, a mãe e o filho, que é uma época de irmandade, né? E isso aí ele inaugura uma outra possibilidade que a era de Aquário traz, que é uma situação relacional, uma situação de alteridade. Eu te vejo e tu me vê. A gente é irmão, deixa de ter uma hierarquia tão forte a partir de cima para baixo, deixa de ter, às vezes, de ter tantos representantes entre nós e a nossa própria responsabilidade, e a gente começa a tomar nas próprias mãos a possibilidade da mudança e da transformação. Então, essa irmandade, ela passa a ser esse momento em que a autoridade ela começa a se tornar mais circular. A gente é corresponsável. Então, entra a época da irmandade. Isso fecha com o que a gente está vendo com a época de Aquário, né? Com a era de Aquário, que está começando agora, que tem a ver com comunicações, com o mundo se transformando, né? O Aquário, a gente sabe que ele é o aguadeiro, então ele vai no céu, ele busca o conhecimento e ele derrama, né, sobre a Terra esse cântaro do conhecimento. Ele tem no mito dele a consciência de Prometeu, né? E Prometeu ele traz
a nossa capacidade de entrar em contato com a consciência. E é só entrando em contato com ela que a gente vai conseguir crescer, né? Então, traz essa questão. Ciclos, eras, transições, fim dos tempos, né? Se a gente olhar, o primeiro planeta que foi fácil para a gente mapear foi a Lua, né? Porque a Lua é muito fácil da gente enxergar o trajeto dela no céu, né? Então, imagina, 2, 3, 5 mil anos atrás, sem relógio, sem internet, sem nada, né? Como é que a gente sabia quando que nós iríamos nos encontrar de novo? Daqui a 5 dias, 10 dias, 20 dias, dali a pouco passa um dia de sol, 2 dias de sol, e a gente já não sabe mais se passou 1, 2, 5, 15 dias. Mas a Lua, ela é um relógio muito fácil de acessar no céu. Por isso que os primeiros calendários eram justamente lunares, porque a Lua vai fazer essa transição de ciclos, né? E a gente vai enxergar o movimento dela como lua nova, uma lua potencial de semente, uma lua crescente, uma lua cheia, quando ela tem o máximo de projeção, né, da imagem e da luz sobre ela, né? Se a gente pensar na Lua, ela é sempre igual, né? O que vai mudar é a dança dela, a relação dela com sol e sombra, né? Com a luz e a sombra, com consciente e inconsciente, né? Então, ela vai trazer para a gente essa questão dos ciclos, e cada planeta, se a gente pensar que o Sol está no centro, cada planeta vai ter um ciclo, né? A gente vive na Terra, a gente leva 365 dias de ciclo para fazer um aniversário. Se a gente morasse em Mercúrio, nós ia fazer aniversário a cada 88 dias, que é o tempo que Mercúrio leva para fazer uma volta ao redor do Sol, né? E assim, cada planeta leva um período, e isso monta ciclos sobre ciclos, na nossa vida e na vida coletiva, né? E existe um Zeitgeist, que é exatamente o espírito da época, né? Então, se a gente for observar, esses dias eu estava pensando, puxa vida, né? A gente teve um monte de final do mundo, né? Tivemos um agora semana passada. Sábado, né? Fui passar com a minha família esse final do mundo. Mas, então, esse ciclos de finais do mundo, ele acaba fazendo com que o espírito da época, esse espírito de transformação, mexa muito com a gente. Então, já no final do milênio, desde que o milênio estava terminando até agora, a gente tem experimentado essa urgência da mudança, essa urgência da transformação, né? E isso vai pegando o inconsciente coletivo. Então, a gente é como se fosse impregnado por esse espírito de mudanças que vão acontecendo, né? E a astrologia se baseia justamente nesse princípio da correspondência e uma relação de que, assim como é lá em cima, é aqui embaixo, né? Então, a gente vai conseguir ler esse momento atual e o próprio mapa, né, de cada pessoa, através justamente desse princípio, estabelecendo essas relações, esses ciclos, né, essa potência. A gente tem aqui o mapa. Antigamente tinham mais constelações que eram mapeadas, mas se convencionou a gente ler 12, né? 12 constelações. Essas 12 constelações, e aqui é bem importante a gente entender que tem uma relação simbólica, elas não são constelações. A constelação da Virgem, por exemplo, que hoje tem uma série de planetas pessoais em Virgem, ela tem 45 graus, né, no céu. Então, a divisão, que é organizada de 12 em 12, ela é uma divisão simbólica, certo? Ela é uma jornada da nossa alma que faz. Nesse hemisfério de baixo do mapa é a parte que está abaixo, isso aqui é a linha do horizonte, isso aqui é a parte da noite. Então, ele tem uma relação com a parte mais inconsciente nossa, e aqui é a parte mais expressiva e coletiva, né? Onde a gente enxerga, né? Então, a gente vai montando essa passagem, essa jornada da alma, e através do ascendente, através da ação que a gente faz, do processo de vir a tornar a ser aquele indivíduo que a gente veio para ser.
o processo de individuação, a gente vê nesse potencial semente do ascendente. Por isso que o ascendente é tão importante, né? Porque ele vai ser justamente o signo, a tônica, o planeta regente, quem se encontra aqui, que vai dar essa possibilidade da gente fazer essa caminhada. E aí a psique entra em Áries, né? Ela precisa de uma substância, então ela vai precisar entrar em contato com o touro, com os valores, com a terra, para ela começar a ter uma substância de ação. Ela vai entrar em contato com o meio que circunda, isso é a função geminiana, é como se fosse cada arquétipo, cada tema dentro da nossa história. Entrou em contato com os Gêmeos, a gente vai ter que entrar em contato com as informações que o meio traz. A gente vai ter que estabelecer conexões, né? E depois que a gente faz isso, a gente valora. A gente entra em Câncer, né, que é o primeiro signo de água, e a gente coloca aonde é que isso aí mexe com os nossos sentimentos. Aqui é a nossa base mais de fundo do mapa, né? Aí a gente expressa esse ser que está se construindo, né, em Leão. Então, Leão, dentro da astrosofia, ele tem uma posição, cada signo tem uma posição. O Leão é a expansão, ali a pessoa está expandindo aquele ser que ela é, em contato com o coração, né, o Sol. E aí chega a Virgem, a gente reduz, organiza, sistematiza, aprimora, né, a gente... Então, cada função do mapa ela é extremamente importante para a gente entrar em contato com cada momento da nossa jornada, né? Então, Virgem organiza para depois a gente entrar nesse momento que nós estamos entrando agora, que é o momento de Libra, que é o momento do equinócio. Aqui é essa metade, né, que divide a metade superior do inferior do mapa, nós temos as entradas de meias estações. E nós temos aqui os equinócios. Equinócios vem da palavra equinox, que significa que o dia e a noite são equivalentes. E aqui nessa linha aqui, a gente tem os solstícios. O dia mais curto do ano, a noite mais longa e o contrário. E aí nos hemisférios isso aí se inverte, né? Mas, depois que a gente está trabalhando todo esse hemisfério do eu, a gente sai no hemisfério do coletivo. Então, Libra é o primeiro signo que a gente se relaciona com o outro. A gente entra num processo relacional. O nosso eu ariano, né? Eu vou usar o mapa radical para explicar, então eu estou falando em Áries. O nosso eu se relaciona com o outro. E aí a gente precisa o quê? Precisa de acordos, precisa de... Esse é o único signo que ele não é ele é um objeto. De certa forma, para se relacionar com o outro, a gente precisa de um pouco de distanciamento para conseguir enxergar esse outro com clareza, de achar pesos e medidas, né? Cada signo também tem um mitologema, um tema arquetípico que trabalha ele, e Libra, quem trabalha, o que eu gosto de usar, é a balança de Maat, da deusa Maat, que é no Egito Antigo, ela era a deusa que equilibrava com justiça, e ela pesava as almas dos homens, né? Ela botava num prato da balança o coração, e no outro prato uma pena, daí que vem a história da pena, qual é a pena do réu, né? Então, se o coração dele fosse mais leve que a pena de Maat, ele era levado para a vida eterna, né? Então, ali a gente entra nessa relação com o outro. Para a astrosofia, eles consideram o signo de Libra uma espécie de um portal. O portal onde tu entra, sai da história do eu e entra na relação. E aí, depois que a gente entra na relação, a gente mergulha nos nossos porões, né, escorpianos. A gente mexe com aquilo que em nós tem que morrer e se transformar, para que depois a gente, em Sagitário, ache um novo sentido para a vida, né? Eu preciso rever o que eu penso, o que eu trouxe aqui de Gêmeos, eu levo em Libra, confronto com o outro, me transformo nessa relação, né? A química da relação, a intimidade, a gente vê em Escorpião, e daí
em Sagitário a gente renasce com o nosso arqueiro com um novo alvo, né? Com uma nova percepção, com uma amplitude maior do nosso conhecimento. Depois que a gente faz isso, a gente em Capricórnio acha o nosso lugar no Sol. Então ali a gente tem o lugar da missão. Capricórnio é o ponto mais alto do Sol e ele é o Sol do meio-dia, né? Então ali a gente é reconhecido pelo outro, reconhecido pelo trabalho que a gente é capaz de realizar, né? É um signo que cada um deles tem um planeta que rege, né? Então ele dá a tônica desse signo. E aí depois que a gente realiza a nossa história pessoal, a gente consegue, olha só que interessante, aqui a gente se coloca na família, né? Aqui a casa 4 e Câncer e Lua tem a ver com o ambiente familiar. Quando eu sei o meu lugar na minha família, eu consigo achar meu lugar na sociedade. E quando a gente não consegue achar com facilidade o próprio lugar na família, é difícil a gente colher o nosso lugar a nível social. Então a gente vai vendo que tudo é interligado, né? Tudo é muito. Sou apaixonada por astrologia porque ele tem um poder arquetípico de trazer a semente das coisas de uma forma tão costurada, tão linda, que é impressionante. Depois que a gente consegue esse nosso Capricórnio, a gente compartilha com os outros. Então, aquele mesmo ar que num momento foi lá e trouxe informações na relação com o meio, trabalhou essas informações numa relação social, agora leva para o coletivo essas transformações. E a gente daí tem Urano, né? Esses planetas antigamente, esses signos eram regidos por outros planetas, porque a gente só enxergava 7 planetas, só enxerga, né? A olho nu 7 planetas. E depois vem Peixes, que é o final do ciclo do coletivo, onde tudo se reúne, e a gente tem os fins e os começos em Peixes para recomeçar um novo ciclo em Áries. E é assim que vai acontecendo, porque agora a gente vai ver onde é que estão os planetas, né? Hoje, onde é que nós temos? Esse é o mapa desse instante. A gente está nesse momento com o ascendente em Aquário, a Lua está em Sagitário, está conjunto com Saturno, né? A gente tem o Sol, que entrou em Libra, e a gente tem os planetas pessoais em Virgem, e é a partir disso que a gente pode fazer essas leituras do momento. Então, a astrologia, ela pode ser uma tremenda ferramenta para a gente saber que esse é um momento de encerrar ciclos, de terminar coisas, de organizar, sabe? Para uma nova fase que a gente está entrando agora. A gente pode seguir o Sol nos 12 momentos dele do ano e ir trabalhando, pode seguir a Lua e ir trabalhando dentro da gente aqueles aspectos que a gente tem. Sabe que eu tenho testado os florais astrológicos dentro desse sistema, às vezes não só dentro do signo da pessoa, mas trabalhando determinadas questões que a pessoa está... E tem dado um resultado super interessante, sabe? É bem interessante. Mesmo que a pessoa não tenha aquele signo naquele momento, eu estou a fim de organizar, de trabalhar critérios, e a gente tem usado, às vezes, como uma ferramenta para harmonizar essas 12 questões da vida. E dá para tomar eles, por exemplo, junto com o Sol, à medida que o Sol vai passando nos 12 signos, a gente vai trabalhando esses 12 aspectos. Esse é o meu último teste que eu ando... Agora entrou Sol em Libra. Poderia estar tomando o floral de Libra e estar trabalhando os aspectos de relações que estão emergindo, porque a gente sabe que cada vez que o Sol está passando num signo, ele traz a luz sobre aquele tema. Então, a gente pode estar usando o floral dessa forma e trazendo essa questão, né, para esse momento que a gente está passando aqui, né? Mas isso tudo, claro, depende de mapa, depende da pessoa, depende de como que está trabalhando, mas é uma forma que eu tenho feito, experimentado. E tem dado uns resultados bem interessantes. Queria partilhar isso com vocês. Então, se a gente pensar nos planetas como forças arquetípicas, né, como temas, a gente vai encontrar
os planetas que são pessoais, que são mais referentes à nossa formação, né? Que é o Sol, a Lua. Aqui está o tempo que cada um deles gira. A Lua, é óbvio, ela não gira, ela gira em torno da Terra, né? E ela leva 28 dias completos, no 29º, ela começa um novo ciclo, que é o ciclo que a Lua vai ter. A gente vai ter, cada vez que muda o Sol de signo, em algum momento a Lua vai encontrar esse Sol e vai largar uma semente potencial da Lua nova. Esse é outro trabalho que se pode fazer, que é saber qual é a potência dessa semente que está sendo gerada, quais são os ciclos que essa semente tem ao longo dessa caminhada, né, que se chama revolução lunar. A gente é bem acostumado a fazer a revolução solar, que é uma revolução que faz o sol do ano, né? Mas existe uma revolução lunar que se pode fazer, que é a cada mês a gente está trabalhando aquilo dentro do próprio mapa. Mercúrio leva 88 dias. É bem interessante que o Mercúrio, quando a gente vai vendo quais são os arquétipos de cada planeta, ele é o psicopompo. Ele é o mensageiro dos deuses, o deus Hermes, né? E ele está circundando o Sol. Ele é quase como se fosse um satélite do Sol. Porque, então, trazer essa comunicação dos deuses é uma função, e a comunicação da nossa psique com os aspectos mais conscientes e inconscientes são funções mercurianas, né? Vênus, esses são planetas que são internos, né? Mas, olha só, faltou Marte. São planetas que são internos, né? São intraterrestres, eles estão para dentro da órbita da Terra em relação ao Sol. Faltou aqui Marte, né? Que leva 2 anos para fazer uma volta completa. E aí a gente tem os planetas que são sociais, que são Júpiter e Saturno. Júpiter demora 12 anos para fazer um ciclo, né? Saturno começa e leva um ciclo 29 anos. Então, a gente acha uma correlação entre Lua e Saturno. E olha, casualmente, eles estão hoje em conjunção, né? Então, os dois eles têm uma formação muito grande eles contribuem para nosso ser. Ele é o planeta mais próximo da gente e o planeta mais longo da gente, visível ao olho nu. E eu vou falar bastante sobre Saturno, quando a gente começar a entrar na questão dos ciclos, porque a gente está entrando numa regência de Saturno, né? Que foi toda essa polêmica, 36 anos de Saturno, os próximos 36 vai ser trabalho duro, né? E, então, depois a gente vai ver próximo, mas a gente vai passar também os transpessoais, que são planetas que só foram descobertos depois que foi descoberto o telescópio, né? Então, à medida que a própria psique se amplia, a sua possibilidade de percepção de temáticas que a gente já saiu só da sobrevivência básica, a gente abre a nossa psique para outras possibilidades. E aí a gente entra nesses planetas que são chamados de despertadores ou desestruturadores. Eles tiram a gente daquele senso comum e eles abrem e ampliam as nossas possibilidades. Às vezes, através da dor, através daquilo que desconstrói aquilo que está tudo acomodado para a gente, né? E daí vem lá um planeta, a gente tem essa função faz parte da nossa vida, porque depois eu coloquei os ciclos e a gente tem determinadas idades onde esses planetas tocam a gente e a gente vai vendo que todas as pessoas têm, aos 28, 29 anos, na época do retorno de Saturno, dá aquela crise de, estou crescendo, aquela crise de maturidade, né, que não dá mais para ficar brincando, né? Então, a gente vai vendo que tem momentos que são cíclicos e que são comuns. Todas as pessoas experimentam aqueles ciclos em determinados períodos de vida, se repete, né? E a gente vai conseguindo mapear isso através da astrologia. Urano, ele leva 84 anos para fazer uma volta inteira. Netuno, 165, Plutão, 247 anos. Essa aqui é a época que cada um deles foi descoberto. Uma das formas da gente
perceber o que significa cada arquétipo planetário, é a gente conseguir mapear o que estava acontecendo nessa época no mundo. Ele foi descoberto em março de 1781. Ele foi descoberto junto com um período de revolução, a Revolução Francesa. Então, uma das coisas que Urano traz é essa questão da igualdade, liberdade, fraternidade, de quebrar os paradigmas, de ampliar a consciência, né? Netuno, quando ele foi descoberto em 1846, estava se fazendo os mergulhos na psique, estava aparecendo essas questões também de inconsciente, as buscas mais profundas, começa a entrar essa questão da moda, do inconsciente coletivo, né? E Plutão, quando ele foi descoberto, Plutão tem uma relação grande com aquilo que emerge da psique, né? Ele foi descoberto mais ou menos quando eles estavam fazendo a bomba atômica. Então, ele tem uma energia extremamente de revolver. E ele tem um Deus, cada um desses planetas, que ele é associado. Então, se a gente pensar em Urano, a gente pensa nesse espírito prometeico, de trazer o novo, né? Se a gente pensar em Netuno, a gente pensa em dissolução, em águas, em inconsciente. E se a gente pensar em Plutão, a gente vai para Hades, que é esse senhor dos ínferos, não infernos, dos ínferos, daquilo que está para baixo da superfície, né? E ele traz para baixo da superfície. Hoje a gente está com o Saturno remexendo, né? Saturno está em Sagitário, aqui, e a gente tem Plutão em Capricórnio. Plutão entrou em Capricórnio já em 2008, né? Isso. E ele já está mexendo esses porões e trazendo à tona, né? E ele vai trazer o quê? Ele vai trazer riquezas, ele vai trazer o que está escondido, ele vai trazer o lixo, a função dele é trazer o que está no subsolo, o que está escondido, é cair máscaras, é trazer a verdade. E ela vai depender de o que tem no subsolo de cada um, né? Então, a função dele, ele é o regente de Escorpião, e ele é remexer esses porões e trazer para fora essa temática, né? É bem interessante que agora, se são os próximos movimentos que vão acontecer em termos cíclicos. Júpiter, agora em outubro, ele entra no signo de Escorpião. Saturno, em 2018, no final do ano agora, e no começo do ano que vem, ele vai entrar em Capricórnio, ou seja, ele vai voltar, sai de Sagitário e volta para a casa dele, e é como se ele fosse, ele deixou a casa dele em ordem, ele passou 28, 29 anos transitando no mapa, agora ele volta para ver o que aconteceu na casa dele, como foi que foi lidada com essa questão da imagem, do poder, das leis, né? Então ele volta e faz essa passada de novo lá. Só que nessa passada que ele faz, ele se encontra com Plutão, que também está em Capricórnio. Então, a partir de 2018, 2019, 2020, que eles fazem uma conjunção exata, a gente vai começar a ver um crescente de situações de confrontamento entre plutocracia, essa força plutoniana, né? Junto com Saturno, que estrutura, né? Eu tive mapeando assim outros períodos que isso aconteceu, né? E aí a gente encontra assim uma ascensão do poder, do militarismo, do fascismo. Então é o que a gente está enfrentando hoje, essas forças vindo à tona para serem modificadas, né? A gente não precisa ficar, a gente pode aprender com a história, né? Netuno, Urano entra. Essas são duas mudanças bem interessantes que vão acontecer, porque a gente tem dois planetas que saem de signos de fogo e entram em signos de terra. Então, é hora também de parar, de sair daquela coisa do fogo e entrar na ação. Vai ser uma transformação bem grande a nível de ação, quando esses planetas começam a atuar agora, né? A partir do ano que vem. E eu queria trazer para vocês, essa é a estrela dos magos caldeus, né? Existe uma divergência entre os astrólogos sobre qual é o regente do ano, né?
Mas essa estrela de 7 pontas, ela traz os 7 planetas, né? E ela vai formando, ela tem uma direção de funcionamento dela, e é através dela que a gente mapeia os 7 dias da semana. Que se nós for falar em espanhol, é lunes, que é a lua, dia da lua, segunda-feira, martes, miércoles, jueves, Vênus, sábado e domingo. Sunday, dia do sol. Então é assim que se traça essa estrela. Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, sábado e domingo. E cada um desses dias era atribuído a uma força planetária, né? E os anos, eles são contados, quem é o regente do ano, é contado dessa forma cíclica, né? Começa do mais longo até o Sol, os intra, que eu falei antes, até a Lua. Então, esses dois têm 29 dias, 29 anos. Esses aqui lidam com processos de pensamento, processos de consciência. Esses aqui lidam com a ação e aquilo que reúne e faz criar a vida que está lá no Sol. Então, a gente vai encontrando correlações muito interessantes aqui. E por que dura 36 anos esse ciclo, né? Por causa que eles faziam assim, ó, 7 vezes 5, eles giravam durante 5 vezes seguidas esse jogo, e daí atravessavam, né? Então a gente teve o ano do Sol, o ano passado, e aí ele atravessa e começa um ciclo de Saturno. Então esse ano de 2017 nós temos a regência de Saturno. O ano que vem a gente vai ter Júpiter, depois Marte, depois Sol, e daí a gente vai esquecer que o regente maior é Saturno. Porque a gente já tinha esquecido que o regente maior era o Sol. Quando nós tivemos, está encerrando um ciclo de 36 anos do Sol, né? Aí, esses tempos, eu fui fazendo isso aqui. Fui pegando 36 anos e fui descendo 36 anos e vendo qual era a regência de cada planeta. E colocando assim porque como existem astrólogos que acreditam e outros que não acreditam nisso, a minha opinião pessoal é testar. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses ciclos e desci de cada 36 anos e fui vendo o que estava acontecendo nesses períodos de 36 anos regido por cada um desses planetas. E aí achei umas correlações fantásticas, assim, por exemplo, os períodos das grandes guerras, das guerras mundiais, caíram exatamente nos 36 anos de Marte, né? Então, poxa, que coincidência, né? Aí, essa parte daqui, de até 45, 80 da Lua, era do feminino voltando com uma força que aconteceu bem quando estava a regência da Lua, ou quando aqui estava em 1801 para 1836, que a gente tinha Vênus. Vênus rege os valores, e era bem aqui que estava sendo mexido na Revolução Industrial, no desejo, nas compras, em possuir, em terras, né? E a gente descendo, a gente encontra quando foi a última vez que nós tivemos esse ciclo que nós estamos tendo hoje, tá? Isso foi em 1729 a 1764, a gente teve uma regência do Sol. Esse foi um período que os grandes monarcas, os grandes reis, os grandes impérios, foi uma ascensão desses grandes impérios. E, ao mesmo tempo, veio o iluminismo, que eram ideias novas, né? Que foi o que acabou, foram os grandes reinados, os czares, o rei Luís na França, né? E quando ele entrou, esse período de Saturno, o que aconteceu? Saturno tem uma foice, né? Ele foi lá e foi, as coisas que já estavam passando do tempo, ele foi lá e foi retirando, né? Então, a gente teve, nesse período, a Revolução 1765 a 1800, nesse período a gente teve a Revolução Francesa, esses ideais de liberdade, né? E é o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo um Sol, um eu, que chegou num limite máximo, né? Essa questão de poder, de força,
E a gente está vendo esse período que está entrando agora, de Saturno, que é a responsabilizar-se por essa força, por esse poder. Então, eu estou vendo que nos próximos tempos a gente vai passar um período de revoluções, que eu espero que sejam mais internas do que externas, mas é um período de extrema mudança e transformação, né? Eu tive fazendo também uma união entre Urano e Saturno, né? E eu vi que ele tem os períodos de conjunção em períodos que tem um levante muito grande de poder, né? E esse é o que vai começar a acontecer agora 18, 19 e 20, né? E a gente é confrontado com de que forma a gente utiliza o nosso poder. E esse poder está a serviço do coletivo? Não está? Como que é feito isso, né? Isso aí é trazido à tona nesses períodos. E aí vou trazer cada um dos planetas. Está claro, gente? Cada um desses planetas. Urano, ele forma trânsitos na nossa vida, né? Urano é esse planeta que vai trabalhar assim, ó, é um pai celestial. Ele tem uma relação com o ar, com mente divina, com as ideias criativas, né? Platão, a ideia do universo, aquilo que expande, né? E são ideias que modificam, que irrompem do coletivo essas ideias e são transformadoras. Elas são progressistas. Saturno é aquilo que é antigo e Urano vem, ele rompe com aquilo que é antigo e ele traz o que é novo para transformar, né? Então ele está relacionado com o inesperado, com a rebeldia às normas, com progressos, né? A gente viu que a quantidade de levantes que deu desde que Urano e Plutão começaram a quadrar, desde 2007, deu uma série de levantes mesmo, né, populares e embates. Então ele traz tudo isso, né? E os aspectos que Urano vai fazendo com Saturno, quando eles se tocam, ele liberta essa força, de transformação, né? E ele tem a ver com essas crises criativas, o Urano. Ele é o regente de Aquário, então ele rege esse nosso processo de transformação. E essas crises, elas acontecem de 21 em 21 anos, ela vai fazendo um aspecto. Então, ele acontece aos 21 anos, aos 42, e depois aos 84 anos ele faz, aos 63, ele é uma idade extremamente criativa, né? Netuno, ele demora 164, ele tem 14 anos, e a gente vai encontrar ele nesses períodos da vida das pessoas fazendo essas mudanças. E que são mudanças aqui, daí a gente vai vendo a importância desses 28 anos, que é esse retorno de Saturno, porque bem nesse momento, também Netuno está fazendo um sextil. Então ele traz para a gente assim, qual o meu sonho de vida, o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de fazer, né? A gente vai passando esses ciclos e vai retornando para dentro de nós mesmos. Qual é meu sonho? O que a minha alma está chamando, né? E a gente vai rompendo, às vezes, com aquela demanda da família, da demanda que os outros estão pedindo da gente, e a gente vai em busca do meu sonho, do meu próprio sonho, né? E ele trabalha as águas, o inconsciente, aquilo que envolve, encanta, né? Tem uma coisa bem interessante que está acontecendo, que o Netuno, em 2012, ele entrou no signo de Peixes. Ele é regido, né? Ele é o regente de Peixes. E o Netuno, ele trabalha uma coisa assim, que é uma dissolução, uma reconexão. E ele é uma desintegração do ego. E o ego, ele é super importante, porque ele é nosso ponto de consciência. O que tem que ser dissolvido no ego é a identificação com ele, mas não o ego ser dissolvido, né? Então, muitas vezes nisso aqui, é como se existe uma chamada de volta a esse período, a essa história desse mergulho, esse retorno ao útero. E a gente está vendo nesse período assim
uma quantidade super grande de suicídios, né? Que não deixa de ser uma tentativa desse retorno ao útero, de uma forma de voltar para aquele lugar onde a gente estava protegido, né? Então, conseguir trabalhar esse retorno de Netuno de uma forma positiva é super importante, né? Porque ele vai trazer esse sonho coletivo. É o chamado da alma da gente, né? E ele trabalha esse pertencimento, a entrega, a música, a arte, a fé, né? E ele trabalha também com a imaginação, ilusão e fantasia. Então, ele trabalha com verdades, aquela verdade assim, vou defender a minha verdade, porque a minha verdade é única. Ele pode tender a história do fanatismo, né? Fanatismos religiosos. E ele trabalha também o amor incondicional. Então, a gente tem nesse tempo, ao mesmo tempo que um retorno de gurus, de falsos gurus e de dogmas, né, religiosos muito forte, a gente tem ao mesmo tempo o pessoal se conectando, se espiritualizando, meditando, né? A gente nunca viu tanta meditação coletiva, tanta intenção de voltar e se reunir com essa fonte, né? Então, tudo isso ele vai sendo possibilitado por esses movimentos que estão sendo feitos, né? Plutão, ele entra... bem interessante isso que acontece com Plutão, porque tem um determinado momento, né? Plutão é o último planeta do sistema, e tem um momento que Plutão entra para dentro da órbita de Netuno. E esse momento é quando ele está no próprio signo que ele rege, que é em Escorpião. Por isso que ele tem um movimento elíptico, né? E ele faz. E daí é difícil de mapear quanto tempo ele fica, porque ele varia o tempo que ele permanece nos signos. E quando ele entra para dentro de Escorpião, ele traz coisas novas. É como se ele saísse lá no fundo da galáxia, né? E trouxesse coisas para serem revistas, né? Quando ele faz essas entradas, por exemplo, numa delas foi descoberta a tábua esmeraldina, que trouxe para a gente a volta desse conhecimento que estava escondido, né, os conhecimentos herméticos. E ele entrou agora na década de 80. Então, ele também está trazendo áreas de transformação, e ele está trazendo conhecimentos antigos, essa história da física quântica, entrando de uma forma tão no nosso dia a dia, essas possibilidades, né, de enxergar. E ele entrou uma época também que, em 1453, que na corte, na França, que tinha os Médicis, foram eles, Cosimo de Médici, que achou esse manuscrito, né, da tábua esmeraldina, que foi aonde toda uma visão do paganismo antigo. Tinha Marsilio Ficino, que era um pensador, ele inspirou Botticelli, né? Então, eles tinham um grupo de pessoas que se reuniam naquela época e que foram trazendo esse pensamento a partir, né? É o começo do fim da Idade Média. É o começo desses ares novos, né? Então, a gente está vivendo de novo essa possibilidade de novos ares ao mesmo tempo, né? Ele transforma as estruturas, mas ele transforma através das catarses, através das revoluções, através daquilo que é mexido, né? E ele mexe com a questão do poder, do controle, da liderança, e ele irrompe. Esses planetas coletivos, eles são movimentos coletivos, porque, de repente, eles irrompem na psique. Eles trabalham, eles trazem essa temática, né? Os planetas pessoais, a gente consegue mais ou menos perceber eles atuando dentro da gente, mas os coletivos, eles irrompem. De repente, todo mundo fica com raiva do PT, disso, da direita, do esquerda. Por quê? Porque vem esse movimento coletivo e irrompe de uma forma quase incontrolável na psique, né? E a função deles justamente é mexer, para a gente entrar em contato com isso e poder transformar isso, né? Por isso que eu acho tão importante a gente também estar mapeando esses momentos e sabendo o que eu posso estar fazendo nesse momento, que recursos eu posso estar utilizando.
Porque, da mesma forma que esse Zeitgeist, esse momento tem a sua qualidade, existem pessoas que são mais sensibilizadas por esse momento, que têm no seu próprio mapa pessoal planetas que estão em contato mais direto com esses planetas que estão fazendo essas mudanças geracionais e coletivas, né? Então, de certa forma, essas pessoas elas são mais tocadas, né, por esses planetas, né? E aí entra o uso de várias possibilidades que a gente tem de autoconhecimento, dos florais, e de estar trabalhando isso dentro, né, de uma forma mais consciente, sabendo aonde que está mexendo no meu mapa, onde que está mexendo esse trânsito, o que eu posso estar fazendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo com isso que está emergindo na minha psique, né? Qual é a casa, qual é a área de vida que isso está transformando, porque tudo isso acontece no céu, mas acontece no nosso céu pessoal, né? Então, isso aí, quando a gente pensa que Plutão está mexendo com as estruturas, está mexendo lá fora, mas está mexendo com a nossa estrutura interna. E cada um de nós vai ter Plutão em alguma casa do mapa. E Plutão vai estar passando em alguma casa do mapa. Então, ele vai estar convidando aquela casa a ser transformada, aquela área da vida a ser regenerada. Então, esse entendimento da gente saber como é que eu estou me movimentando nesse momento, ele ajuda a gente a não ficar vítima, né, dos planetas como se eles fossem, tive uma, né, Marte passou, eu estava irritado e daí, né, eu sei que Marte está passando, eu posso usar essa força de Marte de uma forma assertiva, de uma forma a terminar alguma coisa que eu quero. Eu posso utilizar essa energia quando eu sei da disponibilidade dela. Então, eu acho que a chave da história é justamente, exatamente isso, a consciência. É a consciência que tem a capacidade de, a partir de tocar a gente, nós termos a possibilidade de aprender como lidar com aqueles aspectos que estão sendo tocados e transformados, né? E eu tenho usado os florais muito legal, tenho usado eles de uma forma, tanto com o Sol, Lua ascendente, quanto com o planeta regente do ano, tenho usado como teste, assim, de fazer essa caminhada dos 12, né? Como existe, por exemplo, existem os sais bioquímicos, que trabalha, cada um dos signos tem um sal bioquímico, né? E a gente pode fazer complementação dos sais. O floral, eu estou percebendo que ele atua de um jeito muito semelhante, que a gente pode entrar em contato com cada um desses temas arquetípicos do nosso mapa, sabe? Fazer como um tratamento de harmonização durante esse período, né? E ele pode ser usado também com ascendente, uma revolução ascendente do ano, trânsito, às vezes trânsitos difíceis que a pessoa está passando, a gente pode estar utilizando, assim como pode estar utilizando várias ferramentas que têm a ver com esse autoconhecimento, né? E que tem uma questão de conseguir achar uma vibração de harmonia saudável e equilibrada para expressar da melhor forma cada potencial arquetípico que a gente traz. Eu preciso de Marte para minha força. Eu preciso de Vênus para amar. A gente precisa de cada um desses, é como uma receita de bolo, né? Um pouquinho, uma pitadinha, né? E cada um desses planetas, ele vai estar num determinado signo. Alguns vão ter uma expressão muito fácil, porque ele vai estar bem domiciliado, ele vai estar num signo que conversa muito bem com essa função dele, mas às vezes, dentro do nosso mapa, tem determinadas qualidades ou temas arquetípicos que estão mais truncados, que aquilo é mais difícil de eu conseguir expressar. E aí entra eu ter consciência disso e eu estar utilizando algum floral ou alguma técnica que ajude eu, que me ajude a expressar com mais facilidade, né, aquele tema que às vezes a minha psique enrosca, né? Isso é fundamental, né? Então,
porque daí ele pode estar sendo usado nessa mesma sequência do Sol. Porque se a gente pensa que a Lua nova ela é o encontro com a Lua com o Sol, estaria potencializando aquele tema de uma forma mais forte aquele mês. Mas aí também depende, assim, porque vale uma avaliação de mapa, porque às vezes aquele tema para a pessoa já é um tema resolvido, não é um tema que mexe muito. Então é interessante a gente conhecer e saber qual que está mais ativo naquele momento, né? Mas pode ser feita essa revolução lunar, né? Porque ela tem uma outra coisa que dá para ser usada, que eu também já testei, assim, por exemplo, a revolução lunar foi na casa 5. Então, está trabalhando a autoexpressão. E aí a pessoa toma um floral de leão. E daí lida com a questão da autoexpressão naquele período. Isso também foi em testes que eu andei fazendo e achei bastante funcionais, sabe? Por exemplo, hoje de manhã na aula teve uma menina que falou... tomei um floral agora de escorpião e andei mexendo nos meus porões de uma forma tão forte, foi como se emergisse questões pessoais, né, questões de uma forma muito potente para ser mexida e para ser resolvida. Então eu percebo assim, ela não é de nenhum Sol, Lua e ascendente em Escorpião, mas ela está com um trânsito bem interessante acontecendo ali nesse momento, né? Então a gente acaba potencializando essa possibilidade de fazer esse mergulho, né? Às vezes também e aí vai ampliando essas possibilidades, né, do floral, não só Sol, Lua e ascendente, mas para entrar em contato com os temas arquetípicos. Preciso de coragem, preciso de ação, preciso, né, onde é que está meu Áries? Como é que ele está, né? Ele tá, que tipo de aspectos ele tem, né? Como que eu posso potencializar, né? Então a gente vê que amplia o leque de possibilidades do uso dele, né? Bem. Acho que é isso, gente. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Sim. A planeta? O Netuno ele entrou em 2012, né? Então, desde 2012 ele está em Peixes. Tem uma outra coisa que o Netuno rege, que a gente está vendo bastante também agora, que Netuno rege os pés. Então, a gente está vendo uma quantidade de pessoas sem chão e de refugiados andando de um lado para o outro. O Netuno rege o mar, né? Então, das pessoas se afogando e tentando se salvar, né? E, ao mesmo tempo, um aumento da religiosidade no sentido de uma salvação coletiva que possa acontecer, né? Foi usado em setembro, sei lá por quê, eu acho que talvez porque essa coisa da primavera, né? Pode ter mexido, né? Para a gente, ele é um mês. É interessante porque a primavera... ela é regida pela deusa Astarté, né, Ostara, né, que é no hemisfério norte, né? Para nós é aqui agora. Então ela tem uma questão com regeneração, com transformação, com a semente que brota. Tem todo o momento do inverno, que essa semente estava como potencial, e ela brota na primavera, né? Então, eu tenho a impressão que ela é uma luta contra essa regressão do inconsciente e a possibilidade de renascer, né, na primavera, que é uma temática de agora, né, desse momento, setembro, né, sai daquela profundidade do inverno e tu nasce com potencial de fertilidade, de possibilidade, de renovação. Ele tem uma equivalência à Páscoa, né? Para nós, nesse hemisfério, se a gente estivesse comemorando, em termos assim, ligados com a natureza, a gente estaria comemorando a Páscoa agora, né? Esse é o momento da fertilidade para nós. E é bem interessante porque ele é um momento que chove. Eu estava no Rio Grande do Sul, estava chovendo um monte, aqui não está, né?
Mas é um momento que a semente, ela vai ter que achar, quebrar essa casca para ressurgir em Libra, né? Ressurgir nesse segundo hemisfério, né? É, para achar esse equilíbrio, né? Um equilíbrio entre eu e o outro, né? É, né? Porque existe trânsito, existe curva de Saturno, existe um mapa progredido, né? Que é a progressão. Porque o trânsito, ele é um movimento externo. Então, é bem interessante isso, porque às vezes a gente olha para fora e está ok, não tem carro na frente, o trânsito está liberado, eu poderia ir, mas a progressão, que é um trânsito interno, não estou presa nesse trânsito. Então, às vezes, está tudo lá fora assim, pá, por que a pessoa não está se movendo? E essa progressão está dificultando esse movimento. E, às vezes, é o contrário, a progressão está a mil, né, de vontade de sair, de fazer alguma coisa, e o trânsito lá fora está fechado. Então, quando a gente faz um mapa, a gente tem com mais informação esse momento que a gente está passando e como que ele está se relacionando com o próprio momento do céu, com o momento pessoal, com o momento do mapa, com a progressão, com a curva, com tudo isso, né? Traz mais informação e mais consciência do melhor caminho. E ele traz um alívio muito grande, porque às vezes a gente entra em períodos que são de expansão externa e às vezes de interna, né? E como a gente está num mundo que é muito solar, muito sol, tem que produzir, tem que ter sucesso, né? Parece que nesses momentos que a gente está no mergulho, a gente está ou depressivo ou sem produção. E às vezes o momento é justamente de ir lá, mexer no solo, transformar, organizar, preparar a semente, né? E saber esse momento deixa a gente mais afinado, né? A palavra considere uma situação, ela vem de considerar, se botar em consonância com o sidere, com o cosmos, com o momento. A gente tem aquela história assim de que tudo tem um momento, né? Tem um momento de amar, um momento de acordar, um momento de dormir, um momento de viver, um momento de tudo, né? Sobre o céu e a terra tem seu momento. E a astrologia, ela é uma ciência de trazer para a gente esses momentos. Como que eu estou, por isso eu ainda usei esse nome, o céu do momento, seu momento no céu. Que momento é esse meu que eu estou passando, né? Como eu me relaciono com esse momento que está lá fora, né? E esse conhecimento é um conhecimento milenar que está ressurgindo de uma forma, a astrologia vem ressurgindo de uma forma muito forte, né? É. Pode. A gente pode estar trabalhando várias questões assim. A gente pode estar trabalhando ele por casa, né? Pode estar trabalhando ele por aspectos. Daí tem que ver com a pessoa porque uma consulta astrológica não deixa de ser uma anamnese, né? É um autoconhecimento e que a gente vai mapeando quais são as áreas que estão vindo à tona, o que está emergindo, né? É interessante que o centro da galáxia, né, o centro da galáxia, ele fica a 26 graus de Sagitário, né? E o Saturno, tem a ver com responsabilidade, com autorresponsabilidade, e ele vem de um termo também, a habilidade de responder, a responsabilidade, né? A habilidade de responder ao meio, e ele passa em Sagitário, que dá para a gente qual o sentido da minha vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Então, isso é um tema que tem mexido muito as pessoas, né? O que eu estou fazendo aqui? Como que eu quero viver? Como que é... E o Urano, passando em Áries, ele mexeu assim, quais são as outras possibilidades? Urano vai entrar em Touro, vai mexer com assim outras possibilidades de ganhar dinheiro, outras possibilidades de outros valores estão entrando na jogada, né? Eu tenho visto assim, uma vez, quando a gente estava em outras fases, fazer faculdade, ter tudo aquilo era a garantia do sucesso, a garantia. Hoje está se questionando, né? As novas formas estão surgindo, profissões que não existiam, está se transformando,
né? Então, tudo isso a gente vê que ele vai acompanhando, e como esses planetas, eles ficam muito tempo num signo, eles são geracionais, uma geração inteira se transforma, traz outra forma de pensar a partir do tempo que esse planeta fica naquele signo, transformando aquelas questões, né? Então, ele vai mexendo com isso. Yes. Acho que é isso, gente. Tá aí minha... Coragem, perguntem. Ai, ai. Ah, obrigada. A astrologia, eu acho assim, olha, é minha paixão. Eu acho uma ferramenta de autoconhecimento, de uma potência de transformação. E eu vejo assim, como as pessoas, assim, a partir de uma leitura de mapa, o alívio que dá para a pessoa de sentir, pá, por isso que eu sou assim, por isso que... E, ok, eu sou assim, de que forma eu posso lidar melhor com a minha essência? E não num sentido de justificativa, assim, eu sou assim porque eu tenho tal coisa. Desculpe, meu ascendente é tal, né? Por exemplo, assim, eu vou usar Virgem, porque hoje a gente está passando por Virgem, tem vários planetas em Virgem, né? Virgem, a forma que eu enxergo Virgem, eu acho um signo não perfeccionista, mas um signo imperfeccionista. Porque a função de Virgem é achar aquilo que está errado. A gente tem que corrigir aquilo que está errado, senão a gente segue sem critérios. Então não existe, a partir disso, um signo ruim, um signo bom. A gente tem que saber qual a função de cada signo dentro da nossa história, para usar essa função de uma forma equilibrada, né? Eu preciso Leão para me expressar, eu preciso Virgem para organizar, para ter critério, preciso de Libra para me relacionar, né? Escorpião para mexer, para entrar nos meus porões, né? Então, cada signo, não tem um signo, esse é um signo ruim, esse é um signo bom, né? Bom e ruim é o uso que a gente faz de cada princípio, né? De cada planeta, de cada aspecto, de cada deus. Porque antigamente, para os antigos, eles eram deuses arquetípicos. E a gente se relacionar com esses deuses, a gente se relaciona com esses princípios de uma forma positiva, né? Então, essa era a função. Eles faziam alquimia com cada planeta, né? Alquimia planetária, né? Trabalhavam, faziam oferendas, tinha templos para Vênus, para Marte. Tu precisa de força, quem que tu vai convocar? Teu guerreiro, né? Precisa, a hora de amar, quem vai convocar? Vênus. Então, se a gente aprendesse a lidar de uma forma mais vívida com esses planetas, né? Trazendo esses planetas de volta para a nossa consciência, né? Pois é, porque as coisas têm esses períodos cíclicos. É. Aham. É porque eu acho que a gente dá para entender essas histórias. Não. Todos nós somos todos. Isso. A gente tem todas esses, e a gente tem a gente é composto de todos esses deuses arquetípicos, né? Claro. Claro. E a gente percebe que um ciclo claro. A gente percebe que um ciclo, quando ele atinge o ápice dele, né? Porque a gente vê que a astrologia ela é baseada
4 elementos, mas 3 princípios: cardinal, fixo e imutável. Então, o que, que acontece? Uma coisa tem um semente do começo, ela atinge o ponto máximo, né? Por isso que aqui é cada começo de estação, aqui é o auge da estação e a transformação. Então, cada ciclo, ele tem essa característica. A nossa vida, a gente tem um começo, um crescimento, um fixo, um auge e uma transformação. E assim a gente vai trazendo coisas novas para a psique, né? Quando a gente fica muito esparramado, dali a pouco tá, agora peraí, vamos organizar, né? Então os ciclos vão trazendo isso, esse momento de, tem o romantismo foi criando tudo isso. Não, agora vamos entrar para a era do cartesiana, vamos provar, vamos comprovar. Aí a gente entrou numa intelectualidade enorme, buscando, né? E agora já acabou isso, então não se sustenta, então a gente está fazendo um retorno. E aí, quando a gente olha a astrologia, a gente vê assim, mas, puxa vida, como isso aqui fecha com esses retornos. E vai dando para a gente essa sensação de continuidade, né? De fluxo. Isso aí, né? Vamos mudar. A certidão de nascimento podia vir com o mapa astral atrás. Uhum. É. Isso, é. É uns bullying, os bullying astrológicos. Os cancerianos sempre estão chorando, os peixes sempre esquecem. É, é. Então, exato. Mas então, eu acho que a astrologia mais contemporânea, ela está perdendo esses rótulos assim, então são rótulos. É, é. Se a gente não tiver um Áries para dar start, impulso, porque pensa, essa metade é a metade coletiva do mapa. Então a pessoa está toda fundida no coletivo. Quando ela nasce em Áries, ela precisa ter um senso de identidade. Então ela precisa expressar o eu dela. Então o Áries tem essa função, né? Então. Uma equilibrada, exato. E a gente tem que pensar que a gente é composto desses 12 signos. Em alguma casa do nosso mapa, esse signo vai estar, né? Eu tenho um mapa de ímã. Pode trocar se tu não gosta. Ai. Mais alguma pergunta, gente?